Tarde, bom dia, boa noite, você que está vendo esse vídeo. Vou fazer ele uma forma um pouco diferente aqui, principalmente para compartilhar uma coisa com vocês, que eu estava analisando alguns resultados de projetos diferentes que usam o fluxo de trabalho semântico, né? Que eu comecei a usar uma sigla, porque o nome é muito grande, comecei a chamar de FTS, e são dois projetos diferentes que têm resultados que aparentemente para mim pareciam bem diferentes, mas aí eu comecei a analisar mais e olhar fora dos analytics para ver o que eu poderia tirar mais dali, né? Tentar entender o público e o comportamento do público. O primeiro projeto ele é de um domínio do conhecimento que é dentro da medicina, né? Uma área da medicina que o público tem um comportamento muito diferente do segundo, que é ligado à educação, né? Esse público do primeiro, né, o público médico, a gente analisando e pensando junto sobre isso, o que acontece nesses dois projetos, né? Os dois usam SEO semântico, né? Um deles usa o fluxo exatamente no início do projeto, todo ele certinho, todos os passos. O outro tem algumas adaptações, né? Mas ambos têm algumas características em comum. Eles têm bastante impressão, né? Continuam tendo bastante impressão. Um deles caiu muito o clique e o outro continua tendo muita impressão e muito clique, sempre crescendo, né? E aí a gente qual é a diferença, assim? Será que é só algumas coisas que a gente fez no fluxo no um e não fez no outro que teve esse impacto? E aí, avaliando, a gente viu que, na verdade, não é isso, que é o perfil do público, né? O público médico, e a gente entendeu, e isso pode variar, né, de médico para médico, mas, no geral, e nesse assunto em específico, ele não confia no resumo que a IA vai dar, né? E o que acontece nesses dois projetos? A gente tem muita impressão, né? Num deles diminui o clique porque o tipo de busca é uma busca basicamente informacional. Então, o resumo de IA resolve. E a gente viu que os dois projetos têm muita presença em IA, né? Tanto no modo IA, quanto na busca padrão com aquele resumo lá em cima, né? Os dois têm bastante presença nesse pedaço. Ali em cima, né? Nesse resumo por IA. O projeto que tem a característica da busca por informação, a dúvida da pessoa, a necessidade de informação dela é resolvida naquele resumo. Então ela não precisa clicar em mais em nada, né? Então para ela ali deu. Então imprime, né, a gente na SERP, mas a pessoa não precisa clicar porque ela já tem a resposta. No caso do médico, ele não pode confiar naquele resumo, né? Ele precisa entrar na página para ler tudo, né? Entender o que é, saber as referências do que está sendo dito, de onde é que veio, porque ele vai tomar uma decisão ou de receitar alguma coisa, ou de estudar alguma coisa, que ele precisa ter certeza, né? Ele precisa ter confirmação de órgãos federais, né, de órgãos da própria medicina. Então, o público influencia muito nisso, né? Então, mesmo usando, né, os dois projetos usando a estratégia do SEO semântico, um com adaptações e o outro usando exatamente o fluxo, né, não é por conta disso que o resultado fica diferente, mas o impacto da necessidade da informação de cada público e o perfil do público em relação à informação, né? Esses dias agora eu escrevi um artigo sobre fontes, né, e como é que a IA tira o nosso acesso direto às fontes, né? Ele fazendo esses resumos, algumas vezes eles não citam, e mesmo citando, como a resposta já está ali, a nossa tendência é não clicar para ler,
Eu já tenho a resposta, por que eu vou ter que ler de novo, né? E isso é um problema, porque dependendo do assunto que a gente está falando, se ele resumiu errado, né, se o modelo gerou a resposta e teve algum grau de alucinação, ou na hora de computar as respostas, ele gerou esse texto com alguma informação que não está factualmente correta, você pode, né, comprar essa ideia e errar também. Então, esse é um problema sério, né? E que alguns mercados, eu entendo que a advocacia seja igual, né? Algumas áreas da engenharia, coisas que precisam ser verificadas, muito verificadas, provavelmente projetos que usam SEO semântico não vão ter impacto no clique, porque as pessoas precisam clicar nas páginas para verificar se aquilo está realmente correto. Em outras, não, né? A resposta já responde, já resolve a minha dúvida, né? Então, eu acho que a gente tem que analisar cada caso, né, entender o público, bastante o público, por isso que a gente fala muito, né, eu falo muito de trazer essa atividade da biblioteconomia, que é o estudo do usuário, que tem teorias, tem técnicas, tem décadas de estudo sobre como é que a gente entende a necessidade de busca do usuário, para a gente conseguir até mapear esse tipo de coisa e entender o impacto da IA no nosso resultado. Se aumentou o clique, por quê? Se o clique está indo junto com a impressão, por quê? Se caiu o clique, a impressão subiu, por quê? A resposta está sempre no usuário, né? Não é lá no Search Console, ele vai só mostrar para a gente os números, as tendências, mas a resposta está lá no usuário e na relação dele com as ferramentas de recuperação de busca e de geração de informação. É isso. Um abraço.